Estamos de volta com o Esporte Wesby e agora é hora de muita emoção. Mas muita emoção mesmo, ainda mais para mim e para toda a nação atleticana e para todos aqueles que acreditaram na Libertadores. O gol de Leonardo Silva, aquele gol tão chorado, tão sofrido, mas que nos tirou aquela agonia e ali nós, os atleticanos, sabíamos que seríamos campeões da Libertadores. Na voz de Mário Henrique Caixa, da Rádio Itatiaia, veja e aproveite e deleite-se com o gol de Leonardo Silva. Põe na tela. Encosta acima do teto, ele levanta na boca do gol para a testa do meio e a zaga para Renato, para a perna esquerda, botou de coro. Cruzamento, bola na área, Léo Silva reclama que foi empurrado, o árbitro manda seguir, bola sobra para Bernard, lá na direita, novo cruzamento, bola na área, o desvio, Caixa! Ele levanta na boca do gol para a testa do meio e a zaga para Renato, para a perna esquerda, botou de coro. Bom lembrar. O coração ainda bate forte, né? Muito forte, me arrepio sempre que eu vejo o gol do Leonardo Silva e é uma excelente lembrança, ainda mais na voz do Mário Henrique Caixa. Pois é, mas agora vamos saber por que a natação é considerada um dos esportes mais completos. Acompanhe. Praticada desde a Grécia Antiga, a natação é considerada um dos esportes mais completos, pois trabalha a maioria dos músculos, ajuda no controle da respiração, unindo saúde e diversão. Dependendo dos nados que você faz, tanto crawl, costa, peito, borboleta, esses 4 nados te dá a opção de você trabalhar com uma musculatura muito maior. É diferente, por exemplo, de um esporte igual o voleibol, você só bloqueia ou corta. A natação não, dependendo de você nadando com os 4 nados, ela ativa toda a parte neuromuscular. A parte cardiorrespiratória também é bem forçada, né? Porque você tem que estar o tempo todo, você não respira de uma forma natural, você tem que estar com o rosto dentro d'água o tempo todo, fazendo esse bloqueio respiratório e exige uma coordenação muito maior também. Outra coisa positiva a respeito da natação é que quase não existem restrições para a sua prática. Além disso, os benefícios podem ser percebidos quase que de imediato. O benefício eu falo até que é imediato. Tem adulto que chega aqui estressado, cansado, quero fazer uma atividade diferente, vai para a água. Ali ele já se sente bem. Muitas pessoas indicam a natação como trabalho aeróbico. Só que para quem não sabe nadar nada, tem medo da água, ela não é uma atividade aeróbica, ela se torna totalmente anaeróbica. Então, para aquele ganho de emagrecimento, de ganho de condicionamento, para esse indivíduo a natação não é aconselhável. Eu aconselho até direcione ele para uma esteira, para uma ginástica, mas associado com a natação. A partir do momento que ele ganha, que ele tem domínio da natação, que ele aprendeu a nadar, já está coordenando, aí sim, a gente calcula a intensidade que ele tem que nadar e ele tem os ganhos aeróbicos. Agora, o ganho mesmo, isso é muito individual. E para aqueles que pretendem se tornar nadadores profissionais, ficam algumas dicas importantes. Quanto mais cedo você começar, melhor, porque te dá uma formação, né, vamos dizer assim, mais intensa, né? Você começa a estimular mais. Então, vamos pegar uma criança que tem medo da água, com 5 anos, e aquela criança que já está nadando desde os 6 meses. O desenvolvimento dessa vai ser diferente. Agora, em questão de rendimento, isso é muito individual e depende da orientação. Hoje as crianças começam a competir a partir dos 8 para 10 anos, são os festivais, né, de natação. E somente a partir dos 12 anos que elas começam a competir de forma oficial, podendo ser selecionada para entrar em seleções nacionais, estaduais. Então, a partir de 6 meses de idade, que você começa, aí começa todo aquele processo. Se ele vai ser um campeão ou não, existe um caminho muito longo, aí entra a questão de formação, apoio dos pais, incentivo. A natação também está relacionada com a saúde, por isso é recomendada tanto para gestantes quanto para crianças e idosos durante o tratamento de diferentes patologias. A atividade ela pode ser praticada do bebê à terceira idade, das pessoas ditas normais ou com necessidades especiais. Ela tem os benefícios, né, traz os benefícios para todo tipo de pessoa.
Samara Dias, eu já nadei. Eu também já nadei. Viu? Pois é, somos ex-nadadores. Isso. E podemos voltar a ser nadadores mais uma vez de novo, Eu quem só nunca sabe. consegui fazer aquela volta dentro da piscina, eu tinha medo. Então você não foi nadador. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo e mais números expressivos de Copa do Mundo. O Brasil tem um único jogador que marcou em todas as fases uma edição da Copa do Mundo com final. Em 1970, Jairzinho fez 7 gols nos 6 jogos disputados pela seleção brasileira. Em todos os confrontos, o atacante balançou as redes. Na final de 1970, Jairzinho fez o 3º gol brasileiro na vitória por 4-1 sobre a Itália. Ele foi o artilheiro do Brasil na competição, mas ficou em segundo na lista dos goleadores da Copa, atrás do alemão Gerd Müller, que marcou 10 vezes. E como era chamado Jairzinho na Copa? O furacão da Copa, isso mesmo, Jairzinho, que marcou 7 gols, marcou em todos os jogos da Copa do Mundo. Em 2002, Ronaldo Fenômeno quase atingiu essa marca. Ele marcou 8 gols, porém não marcou nas quartas de final entre Brasil e Inglaterra. Os gols daquela partida foram marcados por Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, sendo que o Fenômeno ficou aí quase a bater esse recorde, a igualar esse recorde por apenas o gol nas quartas de final contra a Inglaterra. Lembrando que o Ronaldo Fenômeno tem um outro recorde muito importante em Copas do Mundo, é o maior artilheiro em todas as Copas do Mundo, com 15 gols, mas pode ser ultrapassado por Miroslav Klose, agora em 2014, ou polonês naturalizado alemão, Klose. Alguma perguntinha? Tem sim, a Silva quer saber o seguinte, Alvino, quem são os maiores artilheiros que atuaram no futebol brasileiro? Tem um rapaz que se fala muito pouco nele, o Pelé marcou mais de 1.200 gols. Porém, nós temos um artilheiro maior do que Pelé e antes de que Pelé, que jogou no Fluminense, jogou no Paulistano e foi um fenômeno nas décadas de 20 e 30. Arthur Friedrich, isso mesmo, marcou mais de 1.300 gols e é, até hoje, o maior artilheiro brasileiro de todos os tempos. Atrás dele, Pelé, Romário, Túlio Maravilha e alguns outros, Dadá Maravilha e alguns outros que fizeram um montante muito grande de gols. Vale lembrar que eram outras épocas. Hoje, atacantes não chegam a 500, a 400 gols em toda uma carreira. Era outras épocas. Era a época em que se fazia 6, 7 gols, um único jogador, na mesma partida. E hoje isso não acontece mais. Hoje o futebol é muito mais competitivo e mais difícil para que um sobressaia e consiga fazer tantos gols. Até daqui a pouco.